Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem fala é Franz de mais Umbanda, Consciência e Juventude. Primeiro vamos levar nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores de nossas casas e pedimos que dê-nos licença para que possamos fazer um bom programa hoje, com muita luz. E caso tenha o espírito não preparado para o que vamos realizar agora, que ele seja curado, regenerado, despertado, envolto por luz, encaminhado para os seus lugares de merecimento. Amém. Bom, gente, mais uma quarta-feira aí. Estamos aqui com o nosso irmão, vai fazer parte do nosso programa a partir de agora e sempre, Flávio Salazar. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, querido irmão Franz, salve, salve, meus queridos irmãos de fé que acompanham o programa aí das suas casas. É um prazer muito grande ter essa permissão de entrar nos seus lares e trocar essas informações aí sobre espiritualidade, umbanda e consciência, que é o que acho que é o que a humanidade mais precisa agora no momento, né, Franz? Com certeza. E a gente tem alguns veículos aí de contato. Aqueles que quiserem entrar na nossa página, o CJ no Facebook, podem entrar, deixar comentários. Lá a gente está pondo as postagens dos próximos cursos, eventos, né? Então esse mês a gente vai ter, dia 29, curso de Chama Violeta com o Flávio. Então aqueles que quiserem se inscrever, entre em contato pelo e-mail umbandaconsciente@gmail.com. Você pode ir pessoalmente no nosso espaço, que fica lá na Sérgio Meira 41, Rua Sérgio Meira 41, muito próximo do metrô Marechal Deodoro. Entrar em contato pelo e-mail institutocultural.plenitude@gmail.com. Tá certo? A gente vai fazer, depois desse programa já vai estar a postagem para aqueles que quiserem fazer o curso de Chama Violeta. Você pode falar um pouquinho do curso, Flávio? Posso? Antes, enquanto você estava falando dos meios de comunicação, o pessoal em casa também pode usar esses veículos para sugerir temas para a gente conversar aqui no programa. Então, se você tem alguma coisa relacionada à espiritualidade, mediunidade, umbanda ou qualquer outro assunto metafísico que você gostaria que fosse abordado com consciência sob a ótica dos orixás, por favor, poste aí a sua sugestão que nós vamos trazer essa pauta para o nosso programa. O curso de Chama Violeta, que vai estar sendo ministrado no dia 29, ele é um curso que ele vai ensinar vocês a canalizar a frequência da chama violeta para objetos, pessoas e lugares. Essa canalização é feita através da ativação de um símbolo arquetípico do fogo violeta e, uma vez dentro do campo magnético das coisas, das pessoas ou dos lugares, esse símbolo vai vibrar e entrar em ressonância com o campo eletromagnético e transmitir informações de transmutação, de cura. Vai ser um curso bem interessante. Quem sentir no coração o chamado, vejo vocês dia 29. Legal, a gente vai estar aí fazendo a chamada para todos, passando mais detalhes de horário, o dia 29. E já mudando de assunto, voltando pro
programa de hoje a gente vai falar um pouco do despertar da consciência para o lado espiritual, né? Então, para algumas pessoas, isso, acho que a grande maioria teve um pouco de dor quando se desperta para o lado espiritual, ter uma consciência que, sim, depois que você morre e enquanto você está vivo, em todo o tempo, existe um mundo espiritual que nos cerca, que, na verdade, nós fazemos parte desse mundo e começa a se abrir a mediunidade através a, da religião, as religiões que são religiões que se voltam para o espírito, mas muito mais importante que a religião através das vivências, né? Então a pessoa que começa a vivenciar, começa a sentir, até fisicamente o seu corpo mudar, ouvir vozes, ver vultos, enfim, começa a ter um interesse maior por você, o seu papel dentro do lado espiritual pleno que nós estamos, né? Então é um tema muito complexo. É claro que em uma hora a gente não consegue falar de tudo isso, mas a Umbanda é uma religião aí que vem trazendo, é uma das religiões que vem trazendo uma consciência a partir das virtudes. E é importante, né, Flávio, para a gente começar aí uma caminhada. Acho que a grande pergunta do pessoal, e aí eu vou fazer para você, Flávio, depois você rebate a pergunta, é por que isso causa tanta dor no seu ponto de vista? E como foi o seu, né? De repente, uma experiência, como foi a sua? Cara, isso aí é um grande. É um momento muito interessante, muito especial na vida e no desenvolvimento de cada um, porque é quando cai a ficha de que o universo é algo muito mais complexo do que ensinaram pra gente na escola. E a dificuldade começa a partir do grau de resistência que você oferece para essa nova descoberta. A gente tem que entender que tudo está interligado e o que nós fazemos nessa realidade reverbera em outras realidades. Então, é muito sofrido isso para as pessoas que resistem a entender essa interação dos planos. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar, que fica claro para as pessoas entenderem, o exemplo de um rádio. Quando você quer trocar de uma estação para outra, você não sai andando com o rádio para outros lugares. Ah, não, nesse canto da minha casa eu pego a rádio X, no outro canto da minha casa eu pego a rádio Y. Você troca a frequência do rádio e aí você percebe que todas as rádios podem ser sintonizadas através do mesmo aparelho. Então, todas as rádios coexistem na mesma realidade, vamos dizer assim. Então, quando cai a ficha de que você está sozinho na sua sala e você na verdade não está muito sozinho, tem outras coisas acontecendo ali e o que você pensa, o que você sente, interage com esses planos, pode ser uma realidade sim, muito difícil, né? Demora um tempo aí para a pessoa processar essa informação e ainda bem que tem aí várias doutrinas e a Umbanda é muito tranquilizadora nesse sentido porque traz as ferramentas necessárias para você entender essa coexistência de muitas realidades no mesmo plano e interagir com elas de uma forma segura. O meu despertar, irmão Franz, ele foi bem assim, abrupto e a toque de caixa, porque o plano espiritual já vinha há muitos anos tentando fazer um contato e eu, por estar muito inserido na matéria, ainda não queria e achava, ignorava, enfim. E chegou uma hora que realmente foi o pedala Robinho, né, que o plano espiritual deu em mim e falou, não, meu querido, vamos trabalhar, você precisa trabalhar. Para quem? Para uma doutrina, para os outros? Primeiramente para você mesmo,
para a sua evolução pessoal. Conforme você evolui, você percebe que a melhor forma de ser ajudado é ajudar. E aí é um grande efeito bola de neve, mas para que essa bola de neve cresça de uma forma sadia e saudável, não tem que ter resistência. Não pode ter essa resistência. Você tem que confiar nos seus sentidos, entendendo que você é um ponto de luz aqui nessa dimensão, escutar o que os seus guias têm para lhe falar e se abrir realmente. Quanto mais você bloquear, mais traumático esse despertar para a mediunidade vai ser, você não vai se sentir bem, vai vibrar coisas não muito interessantes e, por ressonância, vai atrair coisas não muito interessantes para a sua realidade mediúnica, para o seu campo mediúnico. Então, comigo, não foi uma experiência muito tranquila não, cara. Foi bem assim, aos 45 do segundo tempo, vamos, e sofri um pouco por isso, até algumas consequências físicas, né? Acabei somatizando algumas coisas no meu corpo físico por resistir a todas essas mudanças, mas graças a Deus fui muito bem amparado aí por Oxalá, pelos meus guias, e hoje estou mais em fluxo, né, com essa posição de você estar no meio, de ser mediador entre planos, né? Isso é muito interessante, você ter essa consciência que você está no meio de duas faixas. O que eu posso visualizar disso é que eu também, falando um pouco do meu despertar, eu despertei bastante cedo, eu despertei com 12 anos, foi meu primeiro despertar, né, na caminhada. Foi até interessante que meu pai, ele era sacerdote de Umbanda e às vezes a gente fazia alguns trabalhos em casa, só com o pessoal da família e tal. E todo moleque, né, fim de semana eu queria brincar, só que eu só podia brincar se eu tirasse notas boas. E naquele fim de semana eu sabia que eu tinha tirado um C de português. E minha mãe, professora, né, falou, pô, não quero notas a menos de B. Né? Eu falei, bom, então se eu tirei um C, o que eu vou fazer? Vou deixar a prova debaixo da carteira. Nisso, naquele fim de semana, o meu pai abriu um trabalho, ele e um tio meu de São José dos Campos, e curiosamente, um dos guias me chamou, o seu Zé Pilintra, ele me chamou para o quarto, ele falou assim, vem cá, vou conversar com você no quarto. Eu falei, beleza. Aí, o interessante, cena muito marcante para mim, que ele virou, o quarto estava escuro, né? Ele deixou o quarto escuro, não deixou acender a luz e falou assim, você tá tudo bem com a escola? E eu falei, tá, né? Acho que não vai ter nenhum tipo de problema eu omitir essa informação dele, né? E eu falei assim, não, então tá bom, se tá tudo certo, então você pode voltar para a sala, que depois a gente conversa, depois você vai conversar comigo, e você vai entender porque eu te perguntei isso. Beleza, eu fui dormir, e imagina aquelas camas, o quarto, uma porta, eu via a porta nos meus pés, né, a porta nos meus pés para a esquerda, aquelas camas sabe, cama de viúva, chama cama de viúva porque são aquelas camas baú, então o estrado delas de madeira bem forte e tal. E eu estava dormindo, tranquilo, quando eu fui dar aquela virada para me cobrir, eu olho para a porta do meu quarto, né, eu sempre tinha o costume de olhar para a porta, e eu vejo um homem parado, olhando para mim, eu falei assim, bom, deve ser meu pai. Embora eu tenha traços afrodescendentes, eu sou um filho adotivo e meu pai é filho de alemão. Então ele totalmente olho azul, branquinho e baixo.
E nisso eu olho para a porta, um puta negão, bem escuro mesmo. Eu falei, nossa, a primeiro instante foi, meu, estão roubando a casa. Depois, o segundo instante, eu olhei de novo, eu vi o arquétipo de do seu Zé Pilintra, de um malandro, e ele vinha dançando até minha cama, batia no estrado e voltava dançando para a porta do quarto. E é uma cena tão marcante, tão naquela época dolorida, hoje eu entendo, que eu não tive reação. Você não consegue rezar, você não consegue gritar, você não consegue chamar ninguém. E ele batia e vinha dançando e voltava para a porta do quarto. Batia, dançava e ia para a porta do quarto. Nisso eu consegui piscar, e quando eu pisquei ele estendeu a mão e estava a prova. Eu vi a prova na mão dele. Bom, eu nem percebi que eu tinha dormido. Eu acordei assustado e fui falar para minha mãe. Meu pai tinha as imagens dele, o altar dele num quartinho que a gente tinha. E eu falei assim, mãe, eu vi uma entidade do papai. Aí ela falou assim, vem cá. Aí meu pai parou assim na porta e falou assim, vem cá, aponta quem é. Aí eu apontei, ele falou assim, esse é o seu Zé Pilintra. No que ele falou isso, ligaram para minha mãe da escola. Vem acompanhando seu filho hoje que eu preciso falar com você. Ou seja, dois traumas, né? Dois traumas, porque aí eu tomei aquela bronca. E a partir de então, comecei a ver interruptamente em tudo, em todo lugar. Tanto que eu fiquei 1 ano assim, recluso em casa, porque eu recluso no sentido da palavra. Eu ia para a escola porque era obrigado, voltava e ponto final, não saía. Aí eu falava para minha mãe vinha, lia o salmo para mim, falava, não, olha, eles já foram embora. Eu falei assim, não, mãe, eles não vão. E não entendendo aí o processo, né? Bom, aí passou um tempo, eu aprendi a conviver com isso, e hoje estamos aí entendendo eles, tentando entender eles aí, e isso já é uma coisa natural, mas foi muito dolorido a questão do despertar para mim também. Eu posso falar, o exemplo que eu dou é o exemplo do olhar com a mente. É muito dolorido quando a pessoa, por exemplo, percebe que o olho ele tem um foco maior do que a gente possa perceber. A gente é acostumado, a gente é doutrinado a olhar para frente e em um raio aí de alcance, percebendo só aquilo que está na nossa cara, na nossa frente, né? E a mente não. A mente, quando você percebe a sua mente, ela é multidirecional, multifacetada, e ela deixa claro muitas coisas, né? Então, aquele que começa a despertar o lado espiritual, a consciência espiritual, a mente dá aquela luz e você começa a olhar além do que os seus olhos podem ver, os seus olhos kármicos mesmo. Então, é muito confuso quando a gente começa a ser treinado, né, acho que eu falo que é um pouco de comodismo até, treinado a perceber que você consegue olhar muito mais longe e perceber muito mais coisa do que aquele simples olhar sem dor. Não que a espiritualidade, a mediunidade precisa vir de uma forma com dor, mas o fato de entendermos que sim, dá para olhar mais do que a gente quer olhar, é uma coisa dolorosa, porque o dar não quer dizer que a gente vai querer olhar, né? E muitas vezes está aí, e a gente percebe, a gente sente, a mente ela vai clareando e você tem as sensações, né? E isso faz com que
muitos médiuns, muitas pessoas se irrigideçam de uma tal forma que você acabam se negligenciando, talvez, né? Porque você não entra você não desperta a mediunidade por conta de uma religião, por conta de um sacerdote, por conta de qualquer coisa que você possa falar, não, eu despertei dentro da Umbanda, outro pode falar despertei dentro do espiritismo, kardecismo, outro pode falar despertei dentro da religião evangélica, outros católicos, mas Ou mesmo de nenhuma religião, né? Apenas olhando para dentro. apenas olhando, Acontece também, acontece conheço também. casos. Sensitivos, né? Tanto é que aqui no Brasil está muito apegado à religiosidade, mas no exterior, os sensitivos talvez não é apegado à religião, né? Uma coisa é a mediunidade, outra coisa é a religião. Então, é realmente bem complicado e muito interessante esse processo ao mesmo tempo, porque você acaba se percebendo parte de um contexto. Quantas vezes no caminhar aí, Caio, você não se pegou pensando, puta, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito, né? Você vê que as suas metas eu, por exemplo, eu tive o meu segundo ponto de despertar foi o surto de, poxa, eu não quero ter uma meta de nascer, crescer, estudar, ir para a faculdade, arranjar emprego, arranjar uma mulher, ter filho, criar os filhos e morrer. Sabe, para mim não funciona essa meta, né? Eu sei que eu tenho um propósito divino de estar aqui e preciso entender esse propósito, né? Não só para deixar com que o tempo te leve, né? Até porque o tempo não existe, né? No meu ponto de vista. Você falou um negócio muito interessante, irmão. Entender esse processo. Porque uma das características do despertar da mediunidade e para o plano espiritual é que você começa a trocar informações com consciências superiores, né? Com seus guias, com seus mestres, com seus mentores. E chega a um ponto que essas informações elas são tão diferentes desse mundo material, dessa matriz de controle que é implantada sobre nós, que você começa a se questionar, né, os seus guias, e aí pode ser sim o princípio de um processo muito doloroso, você começar a se questionar como médium, questionar o seu filtro de discernimento para com as informações que você recebe do plano espiritual. Então, é muito importante você sempre confiar naquilo que lhe é dito através dos seus guias, dos seus mestres e procurar estudar maneiras de facilitar essa comunicação, de você cada vez mais estar íntimo da energia de cada guia, de cada mestre, de cada mentor, para realmente poder entender as entrelinhas do que eles querem dizer e confiar que esse canal de comunicação é real, ele existe sim, ele pode ser acessado quando a ocasião se faz necessária. Então, meus queridos, se a coisa ficar confusa, estudem, é, conversem, perguntem, exteriorizem suas experiências, troquem informações com outras pessoas que também estão passando por esse processo de despertar. Não se fechem no casulo de vocês, porque isso pode trazer consequências não muito interessantes para a mente consciente. Porque quanto mais você enrijecer a sua consciência e não querer acreditar nessas informações, mais você vai estar alimentando toda essa matriz de controle que existe. Você vai estar energeticamente patrocinando essas mentiras que são enfiadas goela abaixo para a gente pela escola, pelas doutrinas enrijecidas. Então, entendam sim que nós somos seres que estamos encarnados, experienciando a matéria, mas devemos utilizar os nossos conhecimentos, a nossa abertura para os planos superiores,
para iluminar a matéria. Aí que está a grande sacada. É você perceber o que acontece do outro lado, as tecnologias, a forma de se relacionar e, claro, na velocidade da nossa dimensão e trazendo esses conhecimentos para cá. Mais uma vez, voltando à definição, você é um mediador. Você está no meio de duas realidades. Então, confiem mesmo no que vocês recebem, nas intuições que vocês recebem e se relacionem. Procurem trocar informações, trocar experiências com outros irmãos que também estão passando por essa fase de despertar e aí vocês vão perceber que não estão sozinhos, que não é caso de vocês não estão ficando loucos, porque se fosse isso então aí a gente teria que comprar um caminhão de camisa de força, né, Franz? Com certeza, a gente já sofreu com isso daí, cara. E muitas, inclusive você tocou num ponto, em um lugar, que muitas pessoas de lá hoje graças a Deus, a ciência está levando em conta a espiritualidade, a mediunidade. Então, antigamente uma pessoa falava que via espíritos, estava ouvindo vozes, e ela era logo internada. Tinha alguns caminhos, né? Tinha um caminho ali o cara ia lá pro padre, levava a pessoa e falava assim, não, vamos fazer o exorcismo, né? Porque a pessoa está sendo obsediada. E depois, se isso não resolvesse, ou se a pessoa não era tão fiel assim, ela internava a pessoa no sanatório, né? E muitos casos de mediunidade enrijecida, querendo ser controlada, eram tratados como loucura, né? Então hoje, por exemplo, a psiquiatria já leva em conta a questão da mediunidade mal desenvolvida. Já tem um número aí de doença, um número para que se oriente o paciente com relação à mediunidade. E falando de mediador, algumas pessoas entendem que o processo de despertar da consciência pode começar por diversos caminhos. Então eu conheço pessoas que começaram com a interação com seus mentores. Ah, não, o mentor foi lá, e aí a pessoa entendeu que era o mentor ou não entendeu, e tentou lutar e acabou percebendo que aquele mentor estava ali para acrescentar. Outras pessoas começam com a interação do meio que a gente vive no fluxo encarnatório. Então, a interação com pessoas que faleceram, não necessariamente espíritos já iluminados, mas em processo e aí isso pode causar um pouco de dor, né? Isso é uma coisa complicada. Por quê? Porque esses espíritos, eles percebem que você consegue ter uma interação com eles e eles te veem como um ponto de luz, um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio para eles, uma voz de consolo, né? Um consolador. E isso se dá porque quando você desperta a mediunidade, a vidência, por exemplo, a audiência, ou então qualquer sensação extrafísica, você pode despertar por qualquer um dos caminhos. Você pode despertar por embaixo. Conheço pessoas que já despertaram isso por embaixo, viam pessoas aí que sofriam, desencarnaram por acidentes mais trágicos ou de uma forma mais trágica e vinham pedir ajuda, e essa pessoa num começo não entendia, depois começou a trabalhar isso de uma forma
ordenada, equilibrada, e ela viu que o papel dela era resgate, é estender a mão. Acho que o mais importante para mim, por exemplo, na minha caminhada, foi esse ponto do resgate, do estender a mão, do consolar. O médium tem que entender hoje que ele é virtude de Deus encarnada. Na Umbanda a gente tem os pais e as mães orixás que mostram muito mais do que um arquétipo, uma virtude a ser desenvolvida, né? Então, quando você está entrando num processo de despertar espiritual, despertar a consciência que você é um espírito dentro de um corpo e não ao contrário, porque muita gente acha, não, eu sou corpo e tenho espírito dentro. Não, você é um espírito que, como marionete você controla o seu corpo. É ao contrário. Então, uma dica aí que eu dou para vocês percebam quando vocês estiverem em suas casas, quando vocês estiverem no seu processo, no seu terreiro, na sua casa espiritual, onde for, feche os olhos, fique tranquilo com você mesmo e se olhe de cima. Veja o quão fantástico é a sua mente, ou como ela interage, porque se você é um espírito que tem um corpo que tem um espírito, você não conseguiria se olhar de cima. Aí você pode falar, não, eu testo isso, eu não consegui. Você vai ter outras sensações. Você pode ter a sensação física de um arrepio, um gelado, ou ainda não ter uma sensação e vir uma mensagem, ou ainda, enfim, diversos caminhos da mediunidade. O ponto é, às vezes a gente se apega a um só caminho, por exemplo, a Umbanda. Infelizmente, como sacerdote umbandista eu digo isso, eu vejo que a preocupação dos sacerdotes está sendo a incorporação. E só a incorporação. Então, eu vejo muitos irmãos nossos que entendem aí as virtudes divinas como orixás e não conseguem ingressar e estar plenos numa casa de Umbanda porque não é desenvolvido outras ferramentas, né? E isso é doloroso porque a pessoa fica perdida, ela fica sem saber, e o plano espiritual, sabendo disso, nos disponibiliza outras ferramentas. O reiki é uma delas, a apometria, o passe. Quem diz que você precisa estar incorporado para fazer um bom trabalho de Umbanda? Abrir um espaço mágico, fazer algumas ordens mágicas. Na magia divina a gente aprende isso, mas mesmo que você não faça magia, quem diz que você não pode estudar e desenvolver uma forma de lidar com os espíritos, com o lado espiritual e ajudar o próximo? Até mesmo porque nós somos centelhas divinas, né? Nós somos um pedacinho holográfico perfeito do nosso Criador primordial. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que os guias, os mestres, os mentores, eles estão aqui para facilitar a nossa caminhada de relembrar e redescobrir realmente que nós somos um ponto de luz de Deus Pai e Mãe. Então, nós temos responsabilidade. Não dá para ficar jogando tudo para cima do guia, do mentor, porque nós temos que passar por experiências aqui no trabalho espiritual da fisicalidade. Então, muitas vezes, você tem que aprender outras coisas dentro do trabalho mediúnico, até mesmo para a sua própria evolução. Às vezes, você já veio aí 2, 3, 4, 5 encarnações como um médio de incorporação e agora precisa desenvolver uma
uma outra habilidade para somar no seu espírito. Então, é muito importante a gente entender que o leque é muito grande e eu afirmo aqui, querido irmão Franz, que todos os seres humanos encarnados são médiums. Sim, com certeza. A mediunidade não é um dom é, que é que é seletivo, É é uma uma característica. característica espiritual, ponto final. Então é muito importante. Eu digo até mais. Eu vou falar isso. Eu sei que talvez alguns irmãos não me entendam, mas a incorporação pode deixar o médium preguiçoso, principalmente na Umbanda. Principalmente na Umbanda, porque deixa tudo com responsabilidade aos guias, tudo é oferenda, tudo é o trabalho com os guias incorporados. E isso não tem. Não, além, é claro, né? Você tem o ponto de exercer a caridade, mas quando a caridade se torna uma coisa, vamos por assim, comum, fácil e cai numa rotina para o médium preguiçoso, começa a virar ego. Ah, o meu caboclo, o meu preto velho. Uma vez eu tomei uma do meu Exu, que eu estava ali, né, querendo saber, é uma dúvida também de muitos médios umbandistas, saber qual é o nome de tal guia ou de tal guia. O meu Exu virou e falou assim, mas para que você quer saber? Eu falei assim, não, porque aí eu posso falar, se eles não aparecem, lembre-se, a caridade, ela é silenciosa. É um dos grandes aprendizados que eu tive. Se você quer fazer caridade, meu irmão, minha irmã, você não precisa do seu nome em neon, em holofote, e você não precisa, e o seu guia muito menos, muito menos. Eu aprendi nesse dia uma palavrinha mágica, que algumas palavras mágicas se diz, se você vem em nome de Oxalá, faça-me instrumento da vontade de Deus. E ponto. E vai em nome de Oxalá. E vai em nome de Oxalá. Então, é muito triste ver que uma ferramenta que era para ser utilizada para um autoconhecimento se torna muleta. E por isso que muitos médiums, depois de certo tempo, quando o balcão de troca não funciona, porque é isso mesmo, meus irmãos. É isso mesmo, o balcão de troca não funciona. Por que você vê, com perdão da palavra de novo, às vezes a gente olha para a televisão e chora, vê alguns cultos aí de outras religiões, ex-pais de santo, ex-médiums. Não é ex-pai de santo porque eu sou um bandista, mas ex-médium. Ex-médium. Sabe, isso me entristece porque a pessoa não teve, talvez, o respeito. Tudo bem, não é questão de mudar, transitar entre as religiões. É uma questão de respeito. Tudo que você aprende, absolutamente tudo, é utilizado e tem que ser respeitado. E ponto final. E aí, pegando o seu gancho e falando um pouco da questão da responsabilidade de você jogar tudo para cima do seu guia, gente, podem ter toda a certeza que os pretos velhos de vocês, eles, no altíssimo grau de conhecimento e de misericórdia que eles têm o dom da palavra caridosa e eles sabem falar uma palavra amiga para o irmão que está na frente. Mas e você? Quantas vezes você escutou o que um irmão precisava falar, sem o olhar julgador, simplesmente emprestando o seu ouvido e o seu tempo? Será que quando você muitas vezes opta
por fazer um atendimento incorporado? Será que num grau inconsciente você não está querendo se eximir dessa responsabilidade e passar isso para o seu guia, para o seu mentor? Aí é uma questão interna pessoal de cada um de vocês para tentar achar o caminho do meio e entender qual ferramenta utilizar em qual momento, se desenvolvendo como um médium completo e, consequentemente, como um ser humano caridoso. Faz sentido, Francis? Faz muito sentido. Então, por isso que as ferramentas espirituais, hoje a gente tem o passe, que não é propriedade do médium que incorpora, não é propriedade de nenhuma doutrina. Ou você acha que quando o irmão evangélico está fazendo uma oração em cima da Bíblia, ele não está dando um passe? Porque ali tem muita fé, tem muita força. Ou você acha que quando você está escutando o irmão e dando uma palavra de consolo, você não está fazendo um passe? E as ferramentas espirituais estão aí para que a gente possa aprender. Os nossos guias, eles são sábeis, luz, e eles nos conduzem para que nós possamos um dia superá-los, né? Os mestres ficam felizes quando são superados pelos seus alunos. E é a missão de todo aluno. Eu não falo numa superação no sentido de ostentação, no sentido de superioridade. Eu falo numa superação no sentido pleno da palavra, superação de si mesmo. Não, porque você não supera, você não é melhor que alguém. Hoje eu sei, Franz, eu converso muito com o meu preto velho e ele fala: você tem que ser melhor que você a cada dia, não melhor que ninguém. Melhor que você. E a mediunidade é uma dos caminhos. Talvez seja o caminho, porque tem aqueles irmãos que não tem um despertar da mediunidade porque eu não sinto nada externo, mas é uma pessoa que comunica para os outros, é uma pessoa de grande influência, é uma pessoa que a palavra tem poder e consegue manifestar e mudar, e você acha que isso não é mediunidade. Então, alguns vão ter sensações extrafísicas, outros vão ter sensações emocionais. Poxa, como você fica feliz de ver que um irmão escutou suas palavras e conseguiu sair de uma situação ou de outra. Ou quando você vê que uma pessoa põe a cabeça no seu colo e consegue chorar e depois se acalma. Então, são coisas assim que são mediunidade sim, só que não são faladas. É muito mais fácil para o ser humano pôr dentro de um arquétipo, de uma casa. Não, eu vou pôr dentro da minha casa de Umbanda, porque aí eu posso me cobrar os meus 100 conto de cada um e o negócio fica bom para mim. Vocês me desculpem, meus irmãos, mas o seu 7 colou aqui e o negócio tá complicado. E pode ter certeza que é muito mais fácil incorporar do que escutar um irmão e não julgar, e não analisar. Exatamente. E a gente escutava, né? Mediunidade inconsciente. O cara quer ser médium inconsciente. O médium inconsciente, ele, algum tempo atrás, por um fato histórico, social mesmo, era para que ele tivesse a consciência de que sim, existe um plano espiritual amparando. Hoje a mediunidade inconsciente está cada vez mais escassa, e graças a Deus. Vai diminuir, e vai acabar. Graças a Deus, porque hoje nós estamos num tempo de renovação e aprendizado. Torno a falar da questão da rede da água.
Porque nós estamos aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas acho que no Brasil no geral, tendo problemas com o nosso meio ambiente, com aquilo que ou é as matas que queimam, grande desmatamento aí que pouco se fala. Só estamos falando só da água. Vocês me desculpem de novo, irmão. Só estamos falando da água porque vai afetar os nossos de uma forma física. Porque se não fosse afetar, assim como a gente não percebe, é quase imperceptível o quando a gente afeta o ar, não se falaria. Não se falaria. Então a mediunidade, mais do que ser um mediador entre planos em faixas vibratórias, é o mediador do meio no contexto geral. É você olhar para o seu irmão e mediar a harmonia daquele ponto. Olhar para o seu planeta e mediar a harmonia entre os planos espirituais que coexistem no planeta. Aí volto a usar o exemplo do rádio. Todas as estações você consegue pegar usando um rádio. Várias faixas vibracionais estão coexistindo nesse orbe no nosso planeta. E pode ter certeza que o que a gente faz aqui influencia e afeta os outros planos. Uma outra questão, irmão Franz, que acho interessante a gente abordar aqui. Beleza. Despertei a mediunidade, tô vendo, tô sentindo as coisas. E aí? O que eu faço com a minha vida social? Preciso parar de ir em show de rock? Pô, eu gosto de Iron Maiden. Preciso parar de ir. Eu gosto de rap. Preciso parar de ir em show. Gosto de balada. Gosto de barzinho. Como é que o fato de entender que é um mediador, como é que isso influencia? Fala um pouco aí do seu ponto de vista, Francis. O que você acha a respeito? Bom, meu ponto de vista é o fato de você despertar a mediunidade não quer dizer que você tenha que deixar o contexto social. Eu acho que isso tudo é muito fundamentalismo. Fundamentalismo. Porque você agora é médium e você, é claro, que você sabe o que é melhor para a sua vida. E tudo que você faz é ação e reação. Ponto final. Eu, Franz, não acredito no karma. Eu não acredito que você vivencia porque você tem que vivenciar. Eu acredito que se você teve uma ação no passado, está tendo as dores ou as bênçãos dessa ação, a qualquer momento você pode mudar a chave para um ou para outro. Então, quando você entra num processo de despertar da mediunidade e você tem um contexto social que você gosta de viver, viva! Saiba, porém, que você passa a ser um harmonizador do meio. Harmonizador. Então, você pode ir no show de rock, você pode ir no barzinho, você pode continuar frequentando, mas agora com consciência e responsabilidade. Porque o lugar que antes você entrava de forma inconsciente, movido por um impulso emocional, esse mesmo lugar você vai entrar de forma consciente que você é um ponto de luz. Mas o rock tem lá você citou Iron Maiden, tem lá o The Number of the Beast, né? E aí eu tô falando com o demônio, meu, para com isso. É uma música que, de certa forma, do lado positivo da coisa, quebra paradigmas e o cara que fez isso, o Bruce Dickinson, de certa forma, ele está despertando o dom da palavra. O músico tem o dom da palavra. Imagina se esse músico fosse aí um sacerdote. É claro que eu não estou julgando que está certo, que está errado, o que ele está fazendo, não, porque ele está em harmonia. Eu sempre levo do ponto de que
A pessoa fala, é errado fazer isso? O quanto você está em harmonia? Ah, eu estou em harmonia. Ok, então não é errado. E não cabe a gente também julgar, né, irmão Francis? Se ele conseguiu desenvolver uma carreira tocando para milhões de... Se o plano espiritual permitiu que isso acontecesse, é porque tem a função, né? Tem o porquê. O desenvolvimento, é o desenvolvimento deles e de quem é que, de quem ouve. Eu curto um rock, eu gosto de Iron Maiden e eu entendo hoje uma das coisas que me ajuda a desenvolver a mediunidade, me ajuda a desenvolver a consciência de mim e das virtudes divinas é que quando eu olho agora para um roqueiro ou quando eu vou num barzinho e quem gosta de ir, eu não vou julgar. Aquilo, naquele momento, é necessário para aquelas pessoas. A partir do momento que está causando dor, opa, aí a pessoa precisa parar e refletir. É claro que o despertar mediúnico, o despertar espiritual, às vezes causa uma dor quando você luta contra. Acho que tudo causa dor quando você se enrijidece, né? Mas é aquilo. Não julgar. O melhor ponto de desenvolvimento aí do ser é uma pessoa estar naquele estado porque ela tem uma função divina, mesmo que imperceptível ao olho nu, a consciência social ainda assim tem uma função divina que é desenvolvida em um lado e uma instância que a gente pode não conhecer. É isso aí. Muito, muito boas as palavras. E concordo com tudo que foi dito. Acredito que nós estamos encarnados para experienciar aí o convívio social e muitas vezes o convívio social requer que nós estejamos nesses lugares. Então, estejamos conscientes e em paz, entendendo que não estamos fazendo nada de errado, mas que temos responsabilidade, temos que ter um equilíbrio e achar realmente o caminho do meio entre diferenciar felicidade de euforia, alegria de impulsividade e entender que hora de diversão é hora de diversão e serve para deixar a gente mais centrado e mais em paz para a hora dos trabalhos espirituais. Então, eu não tenho nada contra se divertir, acho muito interessante, acho que faz parte do que a psique do ser humano precisa nesse momento, mas eu particularmente jamais iria para uma balada e de lá iria para um trabalho mediúnico ou iria para uma gira. São outras frequências, né? Uma frequência que você precisa, assim como você se prepara, por exemplo, com uma roupa, eu dou o exemplo da roupa, né? Você vai para um barzinho, principalmente as mulheres, o homem é muito mais relaxado, né? Por qualquer coisa aí, tá bom, e tá saindo. Pelo menos eu não tenho esse capricho, né, com as minhas roupas, mas mulher ela se prepara, se maquia toda e faz um trabalho prévio, 6 horas antes da balada, Ritualístico, eu a, diria. a mulher já está lá se trocando, já está envolvendo amigos e tal. Do lado da espiritualidade é a mesma coisa. Horas antes, a espiritualidade já está preparando o ambiente, assim como está preparando o ambiente para que você se divirta, te protegendo nos caminhos e tal. Você vai para a balada hoje, não tem problema, a espiritualidade está lá preparando o seu caminho para que você possa ir e voltar em segurança, para que você possa experienciar e vivenciar momentos de alegria com seus amigos, com as pessoas que te fazem bem, e você se prepara também, põe uma roupa bonita, se perfuma, faz todo um movimento aí para que aquele evento seja o mais proveitoso possível. No lado espiritual é a mesma coisa. Você toma o seu banho de defesa, se você é um mandista, ou você faz a oração, ou você... Enfim, N procedimentos que você pode tomar
você põe a sua roupa branca, alguns não comem carne, é o mesmo preparo, só que para funções diferentes, né? Então, eu acho que não tem problema não. O importante é que você não enrijeça o seu ponto de vista, não olhe só, não tenha só aquela visão do que está fácil você ver, né? E é por isso que a gente tem muitas religiões também, meus irmãos. Precisa ser dito, porque não teríamos religiões se o homem pudesse ver além do que os seus olhos olham no cabresco, né? Então, olha para frente, é isso, é verdade absoluta. Cabresto. Então, olham para frente e não ia precisar de balcão de troca, né? Se você pudesse ver, normalmente hoje em dia as pessoas procuram as religiões, infelizmente, por dois motivos: balcão de troca ou com medo do que vão encontrar do outro lado e para já se garantir. Medo da morte, né? Medo da morte. A morte é uma coisa muito que é muito foi muito negativada, mistificada, né? Porque olha a consciência que nós temos. A consciência que nós temos, por exemplo, na Era das Trevas, que a morte era o que levava as bruxas para o inferno, ou a morte era um sinal de derrota, né, das grandes batalhas. Nunca foi dito que era uma passagem, né? Poucos povos. Uma transição. E, enfim, a morte é uma coisa muito, muito negativada, né? Que na Umbanda a gente consegue tratar com o nosso pai Omolu. Né? O nosso pai Omolu que faz par com nossa mãe Iemanjá. A vida de Iemanjá e a morte de Omolu. Né? E é muito interessante a gente pensar também nesse tema para ser discutido, né? A morte, porque o mundo espiritual remete muito aliás, está diretamente proporcional à morte, né? São aqueles que morreram, estão aí perambulando, assombrando, né? Pelo menos na cultura popular, a consciência que liga nossa, é um fantasma, né? Nunca um espírito irmão, mas a gente acostumado a ter medo de escuro, por quê? Porque o escuro tem algo que a gente não consegue ver, e é um fantasma, e vem assombrar. Aí tem as consciências coletivas que fazem filmes de terror com fantasmas, né? E aí, putz, aí já. Aí fica difícil tudo. A comunicação, né, irmãos? Porque se tudo é fantasma, aí fica difícil, né? E então a mediunidade nos proporciona, o despertar da mediunidade nos proporciona estar aí fazendo esses instantes aí de conversa com vocês, aqueles que estão escutando e se identificando em algum ponto, aqueles que, enfim, estão aí do outro lado, estão fazendo outros tipos de trabalho espirituais. Então, é um tema que tem N assuntos, vão ter N perguntas, e eu peço para que vocês nos enviem, para que a gente possa conversar sobre elas, né? Para que a gente possa... É claro que não é porque eu queira conversar porque eu tenho uma resposta, porque eu tenho uma verdade, mas é interessante ver como foram os processos de despertar, né? Então, tá aí a pergunta. Mande para nós no nosso e-mail, umbandaconsciente@gmail.com ou institutocultural.plenitude@gmail.com, como foi o seu despertar espiritual, como está sendo, se está sendo doloroso, se não está. Conte uma experiência aí para que a gente possa conversar no próximo programa, né, Flávio? Com certeza, vai ser muito bom aí ouvir um feedback de vocês em relação a esse assunto que, daria para a gente ficar aqui horas e horas e horas. Eu imagino que conforme vocês vão mandando
as suas dúvidas, suas perguntas. A gente mais para frente até volte a abordar esse tema de novo, que realmente é algo muito fantástico. Agradeço demais a permissão que vocês deram de nós entrarmos aí nas suas casas, nos seus locais de trabalho, nos seus espaços pessoais, e agradeçam aí a oportunidade de serem mediadores entre dois planos. Não precisam parar de viver a vida de vocês, muito pelo contrário. Só agora tem que trazer mais consciência, porque vocês estão entre dois planos, e é um ótimo arquétipo que vem na minha cabeça de você transitar fluidamente entre esses dois planos. É o arquétipo da malandragem, né? Que é aquele cara que ele anda sem peso, quando precisa estar de um lado ele está do lado, quando precisa estar do outro ele está do outro. Então, meus queridos, saudações aí aos malandros de vocês e salve a malandragem. E salve o seu Zé Pilintra, né? O grande representante aí dessa linha, desse arquétipo, né? Ora baiano, ora Exu, ora malandro, um pouco dos dois, o baiano Exu, o Exu baiano, enfim. Mestre de Jurema. Grande médico espiritual. Grande catimbozeiro, né? Então, tá aí, salve o seu Zé Pilintra. Agradeço a todos vocês também. Desculpe aí algumas palavras se fui um pouco rude, mas quando vem a consciência e o seu Sete está aí do nosso lado, nos acompanhando aí nesse trabalho, as palavras vieram para que você pudesse talvez me confortar, né? Desses pontos, né? Não confortar ninguém, porque cada um sabe. Espero ter confortado, né? Mas não foi a intenção, foi a intenção me comunicar e trocar experiências aí com vocês. Tá certo? Agradeço ao Xalá por mais um programa. Fiquem com Deus. E o próximo programa vamos falar um pouco de sexualidade? Sexualidade ou amor? Vamos fazer uma enquete. Falamos da morte ou falamos da sexualidade? Muito bom, muito bom. Vamos ficar aguardando aí o retorno de vocês, escolhendo o tema do nosso próximo programa Umbanda, Consciência e Juventude. Até mais. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.